Encontro aí para a gente tirar as dúvidas, conversar um pouco, né? Então, boa noite. Para quem vê depois, bom dia, boa tarde, né? Sei que tem muita gente que acaba vendo em outros horários aí. E agradecer a presença dos que estão aqui que puderam comparecer. Gente, eu estava comentando com vocês antes de eu iniciar a gravação que já estamos aí na agenda de número 4, né? Já estamos encaminhando para a agenda de número 4. Eu estou fazendo as correções da agenda de número 3. Recuperações 1 e 2 eu já fiz, todas elas, as correções, tá? Já lancei a nota. E já estamos na metade. Eu estava comentando com o pessoal que o tempo voa, né? O semestre ele passa muito rápido, no fundo é menos do que 6 meses, né? E logo, logo a gente já se encaminha para o final. Então temos que ficar atentos aí com os prazos, recuperações, para não perder o bonde aí e ficar para trás, né? Pessoal que está atrasado, fiquem atentos que em breve abre recuperação 3 e 4, né? E assim vai. Hoje eu vou passar um pouco com o material, né? Falar um pouquinho do fórum, do fichário, e eu separei aqui um site que eu acho que vai ser bem legal para vocês, assim, que até o Vinícius tinha pedido o diálogo de TI. Eu acabei achando mais interessante comentar um pouco sobre esse site do que um diálogo. Que tem bastante coisa de inglês lá voltado da área de vocês, assim, bem, bem legal. E depois eu vou abrir, vou falar, comentar um pouco, depois eu até compartilho também. Mas aí eu vou pedir também para quem quiser ler um trechinho. Hoje é um texto e não um diálogo, né? Desse site mesmo, assim, eu separei só para ilustrar. Então vamos lá. Pessoal, eu vou fazer um comentário dessa agenda de número 4. Essa agenda, ela tem como acho que um dos principais focos é questões de direções, assim. Direções é um assunto em inglês que ele é eu diria que um pouquinho chato no sentido de bastante vocabulário, detalhes, né? Chato nesse sentido da dificuldade, não de assunto em si, porque é legal, né? É importante saber das direções, saber ler mapa e tudo mais, mas tem muito detalhezinho assim nas expressões, né? Acaba sendo um assunto mais de vocabulário, tá? A gente vai perceber isso ao longo da minha explicação hoje. O título dessa agenda é Where Am I? Né? Onde eu estou? Que inclusive ilustra esse ponto que eu acabei de dizer, de se referir à localização. Né? Essa pergunta, Where am I? Onde eu estou tem a ver com se localizar no mundo, enfim, aqui especificamente na cidade, nos locais que você está circulando, que as pessoas vivenciam, né, no seu dia a dia. E o primeiro ponto aqui que a gente tem é asking for directions, né? Que perguntar as direções, assim. Você fala, mas hoje em dia tem chat GPT, hoje em dia tem Maps e tal. Bom, tem, né? Mas mesmo assim, se você tá lá e às vezes o Maps é meio confuso e tal, você acaba tendo que pedir as direções, não tem jeito, não tem como fugir, né? Você está fazendo ali uma viagem e tal, é um vocabulário importante de saber, né? E aqui tem esse trechinho do diálogo do Martin e do Ravi, né? Do Ravi, né? Que eles conversam aqui. Are you lost, Martin? Oh, Ravi, thank God, I'm completely lost. Where do I go from here to get to the hostel? Então ele está perdido, né? Ele pergunta: como é que eu faço para sair daqui para chegar no hostel, né? Hostel é albergue, ou pode ser traduzido até como pousada, mas albergue, né? Como é que eu faço? Né? Ele está perdendo as direções.
Essa é uma das formas de solicitar, de ask for direction, pedir direção, né? Perguntar a direção. É óbvio que a gente tem outras, e é isso que aqui o material traz. Por exemplo, how can I get there? Como é que eu chego lá? Tá? Aqui você está sendo mais genérico, está no meio de uma conversa, how can I get there? Do you know where the... Aí eu quero ser mais específico, então eu lanço mão dessa expressão aqui. Você sabe onde é tal coisa? The bank, the hotel, the airport, por aí vai. Sabe onde que é tal lugar? Né? Mais geral, how can I get there? Como é que eu chego lá? Mais específico, você sabe onde que é tal coisa. Excuse me, could you tell me how to get to... Dá licença, como é que eu... Você poderia me dizer como é que eu faço para chegar? Mesma coisa da de cima, eu diria que é mais formal, pela presença do excuse me e do could. Né? Aqui já é mais direto. Do you know? Você sabe onde que é? Não é informal, não é mal educado, porque a gente tem essa inversão. Do you, né? Você não está chegando direto. Where is the bank? Where the bank is, né? Isso é mal educado em inglês. Mas eu coloquei esse do you know, você sabe? Eu suavizo minha pergunta, deixo ela mais adequada ao contexto de formalidade. Excuse me, mais formal, como eu disse, could you, você poderia, né? E a última eu já diria que ela é um pouquinho menos formal que a de cima, excuse me, porque ela é mais direta. Can you tell me? Você pode me dizer, não você poderia, como could. O could sempre é mais formal do que o can, tá? O can é mais direto. Mas tudo bem usar o can aqui, porque olha, eu não estou indo direto ao ponto. Can you tell me? Você pode me dizer. Eu não chego e falo assim, oh. Where is the bank? Onde que é o banco? Não, can you tell me? Né? Você pode me dizer o caminho, né? Como é que eu faço para chegar, tá? Então, assim, formas, todas elas educadas. Essa daqui eu diria que é a mais educada, a mais formal, né? Mais elaborada, de perguntar a direção, tá? A primeira mais genéricas e as outras específicas, tá? Considerando que a última a gente está falando aqui do caminho, né? E acaba sendo bem mais específica no sentido de direção, né? Mas essa também, né? Você, como é que eu faço para chegar? Aqui eu poderia falar, o banco é em tal lugar, perto disso, perto daquilo. Aqui você vai falar as direções, né? Vira à esquerda, vira à direita, e você pode complementar. Nessas duas a gente está pensando mais em direções e aqui a gente está pensando mais em localização nessa daqui, né? A primeira também direções, tá? Bom, formas de se perguntar. E aí a gente vai para formas de se responder e tem um monte, né? Eu vou passar aqui por essas que são as mais utilizadas, né? E eu acho que aqui já tem basicamente 80% de tudo que você pode ter em localização, né? Turn right, turn left, direita, esquerda, go straight ahead, siga em frente. Take the first right, pegue a primeira direita, then go to, depois vai. Go for about 1 or 2 blocks, aqui o vocabulário importante, quarteirão, né? Siga 1 ou 2 quarteirões. The best way to get there is... isso daqui nem é tanto a localização em si, é só a expressão introdutória. Já temos aqui localização, between, entre tal e tal lugar. Peraí, só um momento. Tá. Tem gente aqui no lobby. Peraí, opa. Foi aqui. Bom, a gente tem aqui o between, né? Entre tal e tal lugar. Duas coisas, né? Em inglês a gente tem a expressão between, que é entre duas, né? Among é entre mais várias, tá? Mas aqui, em localização, nos interessa muito entre duas coisas. Across the street, do outro lado, né? Da rua. Roundabout, uma expressão que os alunos perguntam muito vocabulário, que é rotatória, tá?
Professor, como é que eu falo rotatória, né? Em inglês, essa palavrinha aqui que é bem difícil de lembrar. Roundabout, né? Take the first exit. Pega a primeira saída, né? On the corner, muito utilizado, ou around the corner. On the corner, na esquina. Around the corner, ele botou virando, mas não é bem virando. É perto da esquina, tá? Around the corner. You are close to your destination, tá perto do seu destino. Go back, voltar. You are going the wrong way. Caminho errado. Just follow the traffic signs, as placas de trânsito. Quando você não, quando o negócio é muito longe, né? Fala, segue a placa, né? On foot, a pé. E you have arrived at your destination, né? Chegou no seu destino. Bom, algumas aqui são mais genéricas, né? Você está no caminho errado, tal. E outras que são bem importantes e específicas, que aí são as direções em si, né? Direita, esquerda, siga em frente, pegue a primeira direita, vai por um ou dois quarteirões, between, entre, across the street do outro lado, né? Roundabout, no rotatória, on the corner, na esquina. Essas são, eu diria que essenciais, tá? Essenciais aqui para você trabalhar com localização, né? Ele sugere uma coisa que eu acho bem legal, que é vocês tentarem praticar pensando em coisas familiares, por exemplo, caminho da casa para o trabalho, da casa de um parente para a sua. Por exemplo, você pode inventar os cenários da melhor forma que você achar, né? Ah, tem aqui perto de casa uma academia, por exemplo, o meu. Como é que eu faço para chegar na academia? Poxa, vire à direita, vire à esquerda, seguir em frente, tá? Você pode fazer em português primeiro, tentar jogar para o inglês. No segundo momento de ter praticado, você pode jogar isso no tradutor para tentar praticar pronúncia, né? A repetição de palavras que você ficou com dificuldade de ler. Você pode, no segundo momento, tentar não escrever em português, passar para o inglês, mas tentar pensar direto, depois de já ter praticado um pouco e memorizado, né? Então, tem várias possibilidades de exercício que você pode fazer individualmente, de maneira rápida, prática e legal de praticar vocabulário, fala, pensar em inglês e tudo isso junto, né? Tá? Sugiro fazer esse exercício breve. Aí, pensando em questões de localização, ele fala de um restaurante e tal, que ele quer chegar, e ele apresenta um vocabulário bem básico, que é frutas, né? Esse vocabulário bem simples, assim, obviamente que tem frutas de tudo que é jeito, mas aqui a gente tem apple, que você já conhece, avocado, banana, coconut, figo, né? Grape, lemon, orange, bem, ter bastante atenção com esse som do j, né? Eu já falei isso na última aula, mas é bom falar de novo. Orange, para não falar orange, né? Eu falei até do exemplo de refrigerator e não refrigerator, que é a geladeira, né? Muita gente, por conta do português, refrigerador, refrigerator, não. Refrigerator, orange. Papaya, passion fruit, maracujá, né? A fruta da paixão. Curioso esse nome, né? Vem do francês, na verdade, que é o maracujá, passion fruit. Passion, esse som, né? Peach, pêssego, um som mais longo, peach, né? Pear, pera, pineapple, plum, ameixa, strawberries, morangos e watermelon ou watermelon. Na Inglaterra, watermelon, nos Estados Unidos, watermelon. Vocabulário aqui simples, rápido de frutas e também de vegetais, né? Passando um pouco no som dos vegetais, eggplant, berinjela, beet, o beterraba, brócoli, cabbage, de novo o som do G, ó, cabbage, tá? Carrot, cauliflower, corn, milho. Tem a palavra maíz, mas é a planta que a gente está falando da espiga, né? Cucumber, tá? Cucumber. Depois o lettuce, onion, garlic, potato, pumpkin, tomato, pepper e arugula, que é a rúcula, esse nome maravilhoso aí.
O som aqui, beat, é um som mais longo, né? Beat, para não falar beat. Beat, B-I-T, beat, né? De pedaço ou de beat é, de música, enfim, mas aqui é beat, mais longo, né? Até falei desse som também na aula passada, como é um som longo aqui em pitch. Também é um som mais longo, pitch, tá? Ótimo. Esses dois vocabulários são complementados por outros de comida aqui. Barbecue, bean, feijão, bread, butter ou butter, na Inglaterra, né? Cake, cheese. De novo, o som longo é cheese, dois e's aqui, cheese. Chicken e egg, tá? Bebidas, beer, não bear. Tem gente que fala bear, bear é urso. B-E-A-R é urso. Esse é beer. Coffee, tem que fazer o I no finalzinho, coffee. Que se você fizer cough fechado, é tosse. Cough. Esse é coffee, tá? Cough de tosse é C-O-U-G-H, cough. Esse é coffee, tá? Esse é longo, coffee. Juice, lemonade. Milk, pop é o soft drink, o refrigerante. Tea e wine, o vinho, né? Bom, vocabulário esse de comida aqui básico, mas para vocês terem uma certa noção, tá? Depois ele fala de restaurante, é uma coisa mais de conhecimento geral e tal. High-tech restaurant etc, né, que é uma curiosidade. Mas aí ele vai falar de preposições, né? Porque quando a gente fala de localização, a gente usa preposição. Que preposição? No, na, entre, em cima, embaixo, né? Em inglês a gente pode utilizar como preposições o between, que eu acabei de falar, que é o entre, on, in, at, né? Por exemplo, aqui, ó, a gente tem across não, deixa eu ver. Aqui não tem. Vamos ver aqui embaixo, já vou direto aqui. A gente tem, por exemplo, o in. In é uma preposição. A gente tem o at. Tem o on também, on the corner, né, que a gente está estudando. Preposições em inglês. Deixa eu só ver se está tudo comentando. Preposições em inglês são um pouco difíceis, em especial essas três aqui: in, at e on. Por que essas três? Porque essas três é no e na, ou nos e nas, dependendo do contexto. E aí, não dá para traduzir para o português e achar que vai resolver, porque né, se tudo é uma no, na, nos e nas, como é que a gente faz para identificar se eu uso um, se eu uso outra, se eu uso in, se eu uso at, se eu uso on, né? Tem uma regra, professor? Não tem. Isso é bem complicado. É usar, e isso daí vai ficar uma coisa natural, porque você vai ter memorizado. Porém, é possível a gente separar um pouco os usos pensando em temas. Por exemplo, o primeiro tema aqui é o tempo, né? Então, quando a gente fala de tempo, ou movimento também e tal, o in, o que que a gente vai usar? Meses, ano, por exemplo, in 2025, que é o 2025, que é o nosso ano. Season, estações, em summer, verão. Parte do dia, in the evening, à noite, que a gente já sabe. Durações e tal. Aí ele deu os exemplos em July, setembro. Fui dando os exemplos aqui também, né? O at, por outro lado, parte, a gente está falando de tempo, só que ele é parte do dia específica, at night. Os outros é sempre in the morning, de manhã, in the afternoon, in the evening, finalzinho da tarde, né? E at night, que é a noite. Aí é o at. Time of the day é at 6 o'clock, midnight, 6, que eu tô falando de horas, né?
Celebrações, o calendário, at Christmas, Natal, na Páscoa. Então, vocês vejam, na tradução, ó, no verão, no Natal, é tudo igual, é no, na, nos e nas. Então, por isso que a gente tem que ir estudando esses temas, essas classificações aqui, né? Ah, meses, horário, et, assim vai. É lógico que, pessoal, eu estou falando, isso é uma questão de prática, né? Frases fixas at the same time, ao mesmo tempo. E aí a gente começa com on. Também a tabela cortou aqui, mas enfim. Dias da semana é on Sunday, on Monday, segunda, Monday, né? Sunday, domingo, por aí vai. Datas, né? On the 4th of July. Feriados, alguns feriados especiais, né? On Easter Sunday, domingo de Páscoa, por aí vai. Parte do dia, dependendo, você pode também usar on. Eu falei in, mas às vezes dá para você usar o on também. Menos comum, né? E assim vai. Essas, então, on e et, a gente tem que estudar dividido nesses temas e essas subclassificações. As outras é mais fácil, porque é uma tradução só e acabou. Por exemplo, after é sempre depois, after school. Ago, atrás, 6 years ago. Before, antes, before Christmas. Between, entre. Acabei de falar, entre duas coisas, mais de duas é among, tá? Então, between Monday e Friday, entre segunda aqui e sexta. By, né? By Thursday, por volta, né? Pela quinta-feira, né? Por volta da quinta. During, durante, fácil. For, né? For 3 weeks, por 3 semanas. O from e o to, né? From Monday to Wednesday, segunda até quarta, ou till até. Você pode usar esses três aqui no mesmo sentido, né? Esse daqui, na verdade, é uma abreviação de until. Past, que passou, né? A gente usa muito para horas, no jeito britânico. 23 minutes past 6, 23 minutos depois das 6, né? Since, desde. O to, também para horas aqui. Up to 6, up to, essa expressão, né? Até, up to 6 hours a day, até 6 horas por dia, né? E o within, dentro de um dia. Bom, isso a gente está falando de hora, a gente também pode falar de lugar e direção, né? E aí, de novo, a gente tem o in, agora eu estou falando de lugar. Em Paris, países. Então, eu não vou passar por tudo, gente, porque é muita coisa. Mas o que eu queria atentar para vocês é que não é, não existe regra para diferenciar in, et e on. Na medida que vocês forem estudando os vocabulários, por exemplo, aqui a gente está estudando localização. Localização tem et, tem on, tem expressões que utilizam essas preposições. Vocês vão estudando e vocês vão memorizando, criando um vocabulário. Porque se você pegar aqui e ficar tentando decorar, é muito difícil. Então é uma questão de uso e aí automaticamente fica algo natural. Né? E você sabe quando usar um e quando não usar o outro. Por fim, aqui ele deixa essa parte de pronúncia, que ele fala das vogais, que passo a passo, em inglês, as vogais têm até mais sons que português. Então ele começa falando desse som aqui, do got, depois do shoe, do som do O, né, da vogal O, dos diferentes tipos de som que ela pode ter. Aqui o primeiro som de O, né, got. Depois de shoe, do, group, esse U, né. Depois o som de O, door, de vor, floor, bore, né, esse som de O. Primeiro foi got, go, go, depois shoe, do, group, door, que é O, né? E por último um som que é k, cousin, mother. E aqui eu queria chamar a atenção, muita gente fala mother, não é. Não é mo. Se fosse, seria esse mesmo som, dó, ó, não é, é mother, cousin, mother, tá?
Mesmo som de computer. Muita gente fala computer, mas é computer. Mother. É um som meio que de A. Computer. Mother. Cousin. Tá? É uma particularidade que o som de O tem aí, né? Deixa eu fechar aqui. É uma particularidade que esse som do O tem, né? Ele também pode ter som de A, né? Que é, como eu falei, cousin, mother, computer, né? Computer, but computer, né? Então, cuidado, especialmente com esse daqui, tá? Para não falar O, né? Mother. E também ele fala do vogal A. Depois dá para vocês ouvirem também, né? Que tem esse som de E, né? Sad, mad, bad. Depois o som de A normal, Indian, about, som normal, né? Example, sample, é mais misturado com sample, example, meio com né? Mas não muito aberto. Um som mais pro O, fall, tall, né? Fechado. E um som de A, que é wave, station, train, stay, né? Então, sad, mad, bad. Indian, about. Fácil, que é som de A mesmo. Example, sample, né? Som fechado, fall, que é meio com O, né? Tall. E way, som de A, né? Wave, stay, train, e por aí vai. Então, é interessante essa observação porque as vogais em inglês elas têm uma complexidade maior do que o português e em certos momentos, como é o caso dessa daqui, que é o som é totalmente diferente, né? Tá? Aqui também, né? A gente tem um som de A, mas é EI. Então, há uma variação grande das vogais, é mais complexo do que o português. O português, o som de vogal é um som até mais simples do que o inglês, né? Tá? Pessoal, alguma dúvida, alguma pergunta aqui? Deixa eu ver se tem aqui, acho que tem um comentário no chat. Até o momento. Deixa eu ver aqui. O Tâmara, eu fechei o microfone. Obrigado por ter avisado. Alguém tem alguma pergunta, pessoal? Por enquanto, não. Então, Ô, nessa... professor, Oi, pode falar. eu tenho uma dúvida aqui. Fala, Vinícius. A minha dúvida, ela é a seguinte, eu aprendi mais novo a cantar o alfabeto em inglês, né? Ah, Tipo A, sim. B, C, D, F, G Deixa eu e parar de tudo mais. compartilhar. Peraí. Essas pronunciações das vogais que são cantadas no alfabeto, elas podem ajudar nessa questão da gente a gente tratar as vogais em uma determinada palavra no inglês, tipo a questão do a ser a gente vê alguma palavra usando o a e a gente meio que tipo perceber que o a ele é falado como um ei, não um a, sabe? Tipo all, um Uhum. exemplo. Sim, sim. É complicado. Assim, ajuda até certo ponto, mas como você acabou de ver, né? Uma vogal, ela tem um monte de som, né? Dependendo das combinações ali. Então, assim, eu diria que ajuda em partes, né? Algumas... A consoante é mais fácil, né? Consoante é até mais fácil, Uhum. dependendo. Mas assim, até certo ponto, não tem como você achar que porque alguns alunos confundem. Ah, eu decorei o alfabeto e aí o som do alfabeto se aplica sempre. Não, o som do alfabeto serve para você soletrar, né? Ah, soletra seu nome para mim é uma coisa que... então serve para nada? Serve. Soletra para mim o seu sobrenome. Você vai no aeroporto, uma entrevista, qualquer que seja o lugar.
Ah, eu não entendi tal palavra. Você pode soletrar para mim? A pessoa vai soletrar para você, aí você vai, né, escrever, enfim. É mais nesse sentido. Ajuda um pouco? Ajuda porque, como você disse, você bem observou, às vezes vai coincidir de, por exemplo, A ser EI, e ali tem ali o EI, mas já deu para perceber que o buraco é um pouco mais embaixo, né? E que há muita variação de som, né, Vinícius? Entendi, professor. Entendi. É. É porque eu fiquei com isso na cabeça há tanto tempo que eu Uhum. achava que isso estava me ajudando, mas na verdade estava me atrapalhando. Não, não tenta achar que o alfabeto vai fazer com que você consiga pronunciar as palavras corretas, não. Cada palavra tem o seu som, né? E aí o alfabeto serve mais para soletrar mesmo. Existe uma outra coisa que aí sim, mas não precisa estudar isso hoje em dia, porque hoje em dia vocês têm ferramentas na internet que é o alfabeto fonético. Esse sim tem o som exato, né, de cada coisa. Mas hoje em dia você tem, por exemplo, o Google, né? Você, não sei falar tal palavra, eu tenho dificuldade. Como é que será que é esse som? Você joga lá, e o tradutor vai é, ler para você e você já sabe o som, né? A pronúncia. Além de ter outros dicionários, que aí você, quero saber, né? O inglês britânico, como é que é. Aí tem até outras possibilidades também, né? Mas esquece o alfabeto enquanto regra de pronúncia, porque não funciona. E não tem o que fazer. Tem o que fazer, né? É isso que a gente fez hoje. Pegar, isolar a vogal e aí ver que tipos de sons ela tem. Isso é uma maneira de estudar a pronúncia. E também praticando, de uma forma mais prática. Isso aqui é uma forma mais. Não chega a ser teórica, mas assim, isola o som. E aí você vê que aquela vogal, quantos sons ela tem? Tem cinco. Tá, então tem esse som, tem esse, tem aquele. O que que gera confusão, como eu acabei de falar para vocês? Ah, essa palavra, presta atenção. E aí você vai ficando ligado. E aí na próxima. Mas é prática. Você vai errar uma. Porque é assim, cara, minha experiência de aula. O aluno, ele errou o som. Tranquilo, Ana. Ele errou o som. Vamos supor, eu acabei de falar para vocês que mother não é mother. Tá, beleza. Entendi, legal. Só que quando você vai falar, especialmente quando você vai falar, você não vai ficar pensando na pronúncia. Você vai se preocupar muito em se expressar, em se comunicar. E aí, nesse meio, você acaba pronunciando umas palavras erradas. Não significa que isso vai te impedir de que o outro entenda. Às vezes vai, às vezes não. É meio perigoso também. Às vezes você vai ser entendido, às vezes uma pronúncia errada leva um entendimento de outra coisa. Mas a memorização vem por errar e corrigir, errar e corrigir, errar e corrigir. Aí você falou uma palavra, aí você tá lá, o professor fala para você, olha, não é mother, você falou mother. Aí você fala, beleza, entendi. Aí você vai falar de novo, você vai errar de novo. Aí você corrige de novo. Às vezes para ali, às vezes vai, até chegar ao ponto que aquilo ali você internaliza e aí você não erra mais. É tentativa e erro, não tem jeito, né? Mas é isso. Me estendi muito até, Vinícius, para responder essa pergunta, me empolguei. Mas acho que ficou claro, né? Ficou sim, professor. Muito obrigado, viu? Imagina que é isso. É, Ivani pediu para eu explicar, eu vou explicar agora o fichário. É que eu parei para responder o Vinícius. Então, essa lição foi basicamente, pessoal, sobre localização, né? Tinha ali vocabulário outro de comida, tal, mas o grosso da lição é esse vocabulário sobre localização, tá? Deixa eu ver. Tá, acho que tá certo. Tá. Então, nesse fichário, o que que é a ideia, né? Ele fala aqui.
para você imaginar que faz parte de um programa de intercâmbio que recebe estudantes dos Estados Unidos para se hospedar em sua residência. E aí você vai receber uma jovem chamada Christine e tal, e ela precisa chegar em alguns locais aqui, perto da sua casa. A ideia é que vocês utilizem a inteligência artificial para criar um mapa para vocês ali, tá? O que você precisa fazer nesse mapa? Você tem que ter ali o ponto de a sua casa, obviamente, né? Porque ela está vindo ali para se hospedar e tal. O ponto de chegada dessa rodoviária, um restaurante próximo, um hospital e outras coisas que você quiser colocar. Você pode inventar, não precisa ser é, fiel, né? Fica à vontade, você pode inventar isso daí. Então, nesse primeiro momento, você vai criar esse mapa, usando aí inteligência artificial, né? Num segundo momento, depois de você salvar essa imagem do mapinha, uma coisa simples, né? Pode utilizar outras coisas, professor? Pode. Às vezes vocês que são da área de TI entendem mais do que eu aí. Ah, eu quero usar tal programa, eu quero usar isso, eu quero usar aquilo, eu vou tirar daqui, vou tirar de lá. Você precisa de um mapa. Basicamente é isso. Primeiro ponto. Mapa com a imagem dele, né? A imagem do mapa. Tá. Depois de você ter feito essa imagem, você vai fazer as instruções em inglês, explicando como é que vai da rodoviária até a casa, da casa até o restaurante e da casa até o hospital. Então fez o mapa, do jeito que vocês acharem melhor, ele sugere o IA aqui, mas pode usar o que vocês quiserem. Você vai dar as instruções, então, em inglês, gente, tá? Pelo amor de Deus, não esqueça. Tem gente que às vezes coloca em português, mas é em inglês. Então, da rodoviária até a sua casa. Ai, professor, mas é muito longe, não tem problema, inventa. Eu não vou entrar no Maps e olhar, não, fica tranquilo. Então, você vai dar direções. Vire à esquerda, turn left, turn right, go straight ahead. Professor, precisa ser muito longo? Não. Mas eu quero fazer longo, eu quero praticar. Tudo bem, ótimo, excelente. Pode ser curto. Posso estender? Se você quiser, fica à vontade, mas não é isso que vai tirar nota ou dar muita nota, tá? É seguir o que está sendo solicitado, tá? Então, resumindo, você vai ter que pegar o mapa e o texto com as direções, tá? Baseado nesse mapa aí. Posso juntar tudo no arquivo só de PDF? Pode até melhor, né? Posso mandar um arquivo com a imagem, com as direções separado? Pode também, tá? Mas, sobretudo, acho que seria legal mandar uma coisa só, fica mais fácil, né? De enviar do que anexar duas coisas, ou fazer uma ali, outra aqui. Junta tudo, fica mais fácil, tá? Dúvida, pessoal, sobre o que precisa fazer nessa atividade? Deixa eu ver se entendi direito. Vamos lá. Espera aí. Deixa eu ver se eu entendi direito. Vamos lá, Tamara. Sobre as preposições, usamos em quando o. Opa, pera aí. Pera aí que eu me perdi um pouco. Ah, tá. Usamos em quando algo alguém está dentro de um espaço, tipo The cat is in the room, ou live in Brazil, para indicar um ponto específico, como There was no one at the reception, e on quando. Perdi. E on quando algo está sobre uma superfície, tipo o famoso The Books on the Table, estou certo, tem algum detalhe. Tamara, tá certa, mas não é só isso. Tem uma notícia boa e ruim para te dar, tá? É, tá certo, isso tudo que você falou procede, mas aquilo que eu disse antes tem outros usos, tá? Porque tem isso que você falou, sim, on como em cima, tem on como em cima. Ivane, sim, todas as informações
e em inglês, tá? Para vocês poderem praticar o inglês. Não vai, não coloca, por favor, muito aluno às vezes confunde. Não coloca, por favor, em português não vira à direita, vira à esquerda. Pode até colocar, desde que você coloque em inglês também, tá? É, então, as informações em inglês, sim. Então, Tamara, por exemplo, você falou ali em como dentro. Realmente, em pode ser dentro. On pode ser em cima, como on the table. Realmente, pode ser também, tá? O at como em algum local que você não especificou também, pode ser também. Por exemplo, pegando o seu gancho, in the school, dentro da escola, at school, então em algum local da escola que eu não falei. Mas não é só isso, né? A Silvia já até citou um exemplo aqui, on vacation, de férias, né? A gente tem, por exemplo, I live em Campinas, tá? Tô falando de cidade aí em Campinas. Et para endereço, né? Então vai variando, tá? Vai variando. O que deve ser feito para facilitar um pouco é o que eu disse hoje, dividir em temas, assim, falando de lugar, estou falando de tempo. E aí você vai estudando, mas do meu ponto de vista, o mais efetivo, já que não existe uma regra universal, é ir tendo contato com a língua, para diferenciar quando usa on, in e at, tá? É, In my time, na minha época, você quer dizer? Ficou claro, Tamara? Sim, my time. Sim, na minha época, né? Nada. Então, assim, não tem uma regra universal, tá? Tem muitas variações aí, né? Pessoal, mais dúvida? Ficou claro pelo que eu estudei uma vez, não sei se é certo. Em objeto, é de tempo. Não, não, não é não, Vinícius. Não é não, não é não. Porque olha só, a colega Silvia aí em cima citou um exemplo de on com tempo, on vacation, férias. Férias é tempo. Você concorda comigo, né? E já quebrou essa regra sua aí, infelizmente, né? Aí eu falo in school, na escola. Escola é lugar, né? Não deu, infelizmente. Sua regra poderia, adoraria que sua regra funcionasse, mas não funciona. Não funciona. Ficaria mais fácil para todo mundo, né? Para mim e para vocês. Eu acho que é uma questão de uso, de vocês praticando, vendo, observando, e isso vai internalizando. Existem outras coisas em inglês também, outras coisas em inglês que a gente chama de idioms, que em português é Kryptonita. Que em português não é. Por exemplo, em português a gente também tem, né? Tomar café da manhã. Pô, tomar. Em inglês é have, né? Que é ter, né? A gente chama isso de idiom, que são combinações de palavras que não tem uma explicação. É coisa da língua, né? E aí tem que ir usando, tá? No pain, no gain, isso aí. Praticando, gente. Criptonita não, vocês vão pegando o negócio aí e praticando. Vai que vai dando certo. Então, existem essas expressões idiomáticas, né, que a gente utiliza, tanto em inglês quanto em português, que não tem explicação, né, gente? Não tem explicação. Tem. Ó, deixa eu ver se essa da Silvia aqui ajuda, um resumão, ó. Vamos ver. Ó, esse resumo aqui da Silvia ajuda bastante. Mas vocês vejam nesse resumão
da Silvia, que por mais que exista uma explicação ali geral, né, falando aí mais para geral ou mais menor e é específico, não tem jeito ali porque são muitas variáveis, né? Tá vendo, ó? São muitas variáveis, né? A gente tem ali período de tempo, estação, né? Mas é uma boa ilustração. Uma boa ilustração. Obrigado, hein, Silvia? Adorei aí o seu resumo aí. Vou até roubar seu resumo aqui. Opa, Silvia saiu. Vou até roubar o seu resumo aqui. Você me permite, Silvia? Esse resumo ajuda bastante. Achei que ajudou bastante. Mas é aquilo, gente, são muitas variáveis. Muitas variáveis, né? Eu, eu acho que eu usar, praticar, para isso daí ficar um negócio automático, tá? Mas deu uma boa ideia geral aí. Ficou bem ilustrado aí. Mas é uma coisa de praticar, porque dentro do resumo a gente vê muitas variáveis, né? Não é meu, não. Os verbos irregulares e os phrasal verbs também são difíceis, né? Mas assim, eu sempre sou muito a favor de vocês tentarem fazer do estudo uma prática e uma prática que seja significativa para vocês. O que eu quero dizer isso? Mais do que ficar decorando ali, o in serve para isso, serve para aquilo, é você pegar um diálogo, pegar algo mais prático, sabe? Que aí vocês vão vendo várias coisas no meio e isso vocês vão, pelo contexto, pegando, internalizando isso, e aí fica um negócio mais automático e mais orgânico, entendeu? Que vai muito mais de dentro para fora do que fora para dentro. Eu acho, porque são duas coisas aí, quando você pega um assunto que você gosta, né? Óbvio que às vezes você vai ter uma obrigatoriedade, você vai ter uma necessidade, né? Uma coisa que eu não gosto, mas eu preciso do meu trabalho. Aí tudo bem, mas mesmo assim é significativo para você, porque você tem o trabalho, você pensa, pô, tô aprendendo para trabalhar, eu vou dar para ganhar um dinheiro a mais, vou melhorar, enfim. Tem um objetivo. Quando você pega uma coisa que você gosta e que é significativa, ou que é para o trabalho, que seja, são duas coisas que você ganha. Primeiro, que isso que eu acabei de dizer, que aí fica mais fácil de pegar no contexto, de você internalizar. E segundo, de você ter menos possibilidade de desistir, porque é algo que você gosta, né? Pô, vou pegar um assunto que eu odeio. Pô, já é o inglês, já é uma coisa que você não gosta, aí fica mais difícil. Tá falando que é bom que dá para interagir com amigos, a Ana falou. Sim, se for ver é mais fácil que o português. Acho legal procurar ter conversar em inglês com alguém que esteja em um nível próximo do seu. Se vocês tiverem amigos, sim, né? Que eu falei, acho que no primeiro dia. Dá para você fazer muita coisa na internet, mas a conversação eu acho que é um ponto que ainda tem programas, mas pessoal que entra às vezes não está com muita boa vontade, enfim, e também um professor ele pode te guiar muito, né? Assim, pensando na parte de conversação, né? Gente, mais alguma dúvida aqui? Eu queria falar para vocês, como complemento essa aula de hoje de direções, eu deixei um fórum que é um mapa. Deixa eu compartilhar aqui. Dúvida do fichário, pessoal? Tranquilo? Deu para entender? Qualquer coisa vocês escrevem aí. Então, deixa eu abrir. Peraí. Está meio lento aqui. Nossa, que saco.
Nossa, eu acho o Teams tão lento, tem horas assim que ele trava, né? Vou tirar essa barra daqui. Bom, então aqui a gente tem. Deixa eu descer com ela aqui. Ah, eu não separei, eu acho que eu acabei fechando sem querer. Ah, não, tá aqui. Então, no fórum, eu coloquei esse link para vocês praticarem um pouco mais essa questão de direções, porque eu sei que é um negócio meio chato, porque tem essas preposições, esse vocabulário muito específico. E aí é um exercício que dá para vocês fazerem, ele tem respostas automáticas, mas depois eu gostaria que vocês compartilhassem como é que foi aí a pontuação de vocês e como é que foi, se vocês foram bem, se foi difícil, se foi fácil e tudo mais, tá? Uma outra coisa que eu separei hoje, a Silva falou de escolher uma cidade pequena para fazer atividade, né, Silva, você está falando? Para fazer atividade, uma cidade pequena fica mais tranquilo. Você pode criar uma cidade fictícia também, né? Um mapinha fictício. Usar a IA e criar um mapinha fictício. Eu separei esse site aqui, que é um Business English Pod. Depois eu vou compartilhar com vocês. Eu compartilho lá no fórum, tá? Eu achei bem interessante porque, na verdade, eu vou mandar um correio tech, aí vai para todo mundo. IT English and Tech. Ele tem aqui lições sobre tecnologia, tá? Sobre IT, né? Também tem coisas de projeto, né? De gerência, inglês técnico, tudo esse mundo de tecnologia, tá? Então tem várias aqui que eu acho que dá para vocês usarem para praticar um pouco, por exemplo, privacidade de dados, criptomoedas, demonstrando liderança, ChatGPT, TikTok, Tech Takeovers, Back to the Future, por aí vai, né? Business English Idioms Technology, né? Expressões de tecnologia de inglês aqui, por exemplo, vamos abrir essa. Ele tem o áudio, um vídeo. Eu não sei se tem um limite, eu preciso dar uma olhada para ver se tem um limite de certas coisas aqui. Mas, por exemplo, tem aqui a transcrição, depois um quiz, tá? Eu consegui abrir a transcrição. Ah, acho que vai ter um limite, ó. Tá, mas eu acho que deve dar para abrir pelo menos um aí, talvez por dia. Então dá para ir praticando. Um pouco, né? Não dá para praticar infinitamente, mas, por exemplo, abri essa daqui de Business English News do ChatGPT, né? E aí ele vai comentando aqui, é um textinho, né, que tem o áudio e tal, que vai comentando, depois tem um vocabulário, né, sobre o ChatGPT, por exemplo. E no final tem um quiz também. Então eu achei bem legal para vocês poderem praticar, né? Eu vou ver depois com mais detalhes, antes de enviar no Correio Tech, essa questão da limitação. Como é que é essa limitação? Se é um por dia? Como é que porque ele está falando, né, de ter que pagar talvez aqui. Mas talvez tenha uma limitação diária, eu vou dar uma forçada melhor nisso, aí eu aviso vocês. Mas eu separei, por exemplo, aqui, ó, esse trechinho. E aí, só para a gente praticar um pouquinho, não ficar só eu falando, vou pedir se tem algum voluntário ou voluntários aí para ir lendo, né? E a gente pratica um pouco da pronúncia. Alguém quer ler? Ixi, o pessoal tá Tipo, fugindo aí. Ah, eu posso ler. Ana,
Quem mais quer ler que falou? Vinícius? Marcelo. Marcelo, ótimo. Vamos começar com o Marcelo que não leu ainda, Ana. Depois você vai, pode ser? Beleza. Então, Marcelo, lê para mim, fazendo favor. Vamos lá. For a while. For a while, it seemed like the hype around artificial intelligence had died down. But Isso, pode continuar. development in AI has taken the world by storm. It's called ChatGPT, and unless you live in a cave, you surely heard about it. But eu tô no celular aqui, tá muito fazer a navegação. Não, tranquilo. What exactly? Is it, as the Guardian explained? Muito Tá bom, bom? Marcelo. Ótimo, muito bom, muito bom. Excelente. Uns detalhezinhos que normal, né? Intelligence, tá? Intelligence, você falou, né? Intelligence, o G que eu falei para vocês hoje, né? Do intelligence. Um outro detalhe, o unless, não unless, mas unless, tá? Não live, mas live. A gente tem live, que é ao vivo, mas aqui é morar. Quando é morar, é live, tá? E o surely, é uma palavra difícil de falar, né? Surely, esse som de surely. Mas muito bom, excelente, Marcelo. Muito obrigado aí. Muito boa fluência, leitura, né? Ele está falando, na última aula a gente viu que lembra do passado, né, com ed, ó, seemed, tá? Verbo regular aqui, ó. Por um momento parecia que o hype, né, aquele alvoroço, tinha o que, pessoal? Ó, tinha morrido, né? Died, ao passado de novo. Verbo regular, que a gente viu na última aula, né? Died, morrido. Aí ele fala, but a recent development in AI has taken the world by storm. E aqui, né, um desenvolvimento recente em Artificial Intelligence, essa expressão has taken the world by storm, né? Pegou o mundo de tempestade, mas pegou o mundo de surpresa. Né? Em inglês é storm, que é tempestade. Né? Igual que tivesse uma tempestade, você tá com a roupa no varal, caramba, meu Deus, tem que tirar a roupa lá. A ideia da expressão em inglês é essa. Has taken the world by storm. Pegou o mundo de surpresa, pegou todo mundo de surpresa. Tá? It's called ChatGPT. And unless you live in a cave. A não ser que você more numa caverna, you have surely heard about it. Você certamente já ouviu sobre ele. But what exactly it is? O que exatamente ele é? As the Guardian explains. Aí ele vai citar o Guardian, que é um grande jornal da Inglaterra aí. Tá? Então, nesse primeiro parágrafo, está falando aí do surgimento do ChatGPT, né? O famoso ChatGPT. O pessoal fala aí. Ana, você quer ler o próximo para mim, fazendo um favor? Sim. Trained by AI and machine learning, ChatGPT is designed to provide information and answer questions through a conversational interface. OpenAI said the new AI was created with a focus on ease of use. The dialogue format makes it possible for ChatGPT to answer follow-up questions, admit its mistakes, challenge incorrect
premises and reject inappropriate requests. Muito bom, Ana. Só ficou enroscada no answer ali, né? Um Eu pouquinho. tenho dificuldade. Uhum. Tem algumas, Answer. Pode falar. tem algumas palavras tipo answer, outra que é genuine, vem de genuine, Onde que ela tá aqui? Peraí. genuinely. Aonde Umas que tá? palavras assim que tem Tá muito aqui? Tá S aqui? e muito. Não, é outra Ah, palavra. outra palavra. Genuinely. É, Genuinamente. Tá. eu tenho Mas. dificuldade essas com muito S ou com muito L e eu que tem um som de U no meio também, ou de W. Uhum. Mas tá ótimo, excelente. Muito Obrigada. bom. Answer. Você deu certinho. Focus, né? Uma palavra meio difícil. Focus. Então, treinado pela inteligência artificial e machine learning, chat GPT, né? A única coisa é que a gente fica com o português, né? O chat, né? Mas em inglês é chat, né? Chat GPT. Is designed to provide information, prover informação. Tem coisas, está vendo que em inglês que ajudam, né? Cognatos, palavras que parecem com português, né? Provide information. Opa, provide information. Deixa eu dar um zoom. And answer questions. Questões. Você fala, responder questões de uma interface de conversação. Tem muita coisa que às vezes parece com o português que vai ajudando na leitura, né? Ó, OpenAI said the new AI was created, or said, verbo irregular, passado de ser, disse que a nova inteligência artificial foi criada com foco, né? Ó, foco parece com português, uso, ease, né? On ease of use, na facilidade do uso, né? The dialogue format, formato de diálogo, torna possível para o chat responder questões em sequência, que você vai perguntando, né? Admitir os erros, desafiar premissas incorretas, coisas que você achava que era certa, incorreta, e rejeitar pedidos inapropriados, né? Tá? Então, eu estou explicando o que essa inteligência artificial, né, o ChatGPT, consegue fazer aí e o que ele traz de novidade, né? Alguém mais quer ler? Eu não vou ler o texto inteiro porque é bem longo, né? Mas alguém que mais quer praticar um pouquinho? Não? Tá. Então ele continua aqui falando do chat GPT, né? Ele vai comentar mais coisas, mas eu achei legal trazer para vocês esse site aqui, porque aí depois tem, tá vendo? Tem um vocabulário embaixo, tem no final, um material bem extenso, né? Tem no final aqui, ele traz também exercícios, ó, tá? Um quiz também, e as respostas aqui no fim. Então, eu acho que é bacana, porque são vários assuntos da área de vocês. Só preciso ver se essa quantidade se é limitadora, né? O quanto que dá para usar por dia e tal. Mas, por exemplo, como é longo, deu para usar um por dia. Já, ou dá para você baixar e ir praticando devagarzinho, né? Por exemplo, acessei aqui, vocês conseguem acessar, acredito eu. E utilizando devagar, você vai praticando aos pouquinhos ali, escolhe um assunto, né? Porque aí também é interessante porque é da área de vocês, né? Então dá para vocês praticarem aí coisas que são mais do interesse de vocês, né? Deixa eu parar aqui. Boa noite, a câmera já saiu.
Pessoal, então era isso hoje nessa aula. Já vou finalizar, porque eu sei que até me estendi aqui, vocês têm compromisso. Alguma questão, alguma dúvida? Imagino, obrigado a você, Ivani. Tudo certo, pessoal? Então eu vou dar uma fuçada para ver essa questão das limitações ali, e aí eu compartilho com vocês, tá bom? Mas qualquer dúvida, falem comigo. Obrigado, Marcelo e Ana, aí, por se voluntariar, né? Um texto bem complexo. Semana que vem eu vou trazer um mais facinho. You are welcome. Para o pessoal aí ver se encoraja, porque esse de hoje estava mais puxado. E a gente se vê semana que vem, não, daqui 15 dias, né? A gente se vê daqui 15 dias. Bye bye. Have a nice week, uma boa semana. Good night for you. Thank you for your participation. Obrigado pela participação. See you guys. Bye bye. Take care. Se cuidem. Good night, Marcelo. See you, Ana. Bye. Ivani, good night, Laura.